Olá, mulheres! Aqui é a série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje já vamos para o capítulo 9 do livro A Guardiã do Lar, de Bruna Oliveira. Vamos lá? Capítulo 9. Relacionamentos utilitários. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Saraí foi estéril, não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Gênesis 11, do 28 ao 31. Esse texto narra a história de Tera, pai de Abraão, um homem que caminhava para Canaã juntamente com sua família, mas que, inevitavelmente, viveu uma grande decepção em seu caminho, o falecimento do seu filho Arã. O prejuízo emocional daquele homem foi tamanho a ponto dele não conseguir mais reagir ao progresso familiar. Ele acaba estacionando em Ur dos Caldeus, no lugar onde perdeu seu filho. Fato é que conviver com situações que estão fora do nosso controle não é algo fácil. Imagino quanto aquele homem deve ter sofrido a morte do seu filho e como foi difícil reagir à dor da ausência. O trauma foi tamanho que Tera não conseguiu mais seguir para o lugar do propósito familiar. Ele estacionou na dor, seu desencorajamento pela vida chegou ao extremo da inércia e toda sua desilusão acabou comprometendo o destino de toda a sua casa. Nas nossas casas, muitas vezes, mesmo tendo as promessas de Deus, mesmo andando debaixo de uma revelação, se não buscarmos o entendimento do que estamos vivendo, temos a tendência de agir como o pai de Abraão, que foi movido pelo sentimento de luto, de não conseguir viver com algo que saiu do controle e expectativas e acabou abortando as promessas de Deus, estacionando e morrendo no lugar onde perdeu algo. Tera fixou residência no lugar onde ele viveu uma grande dor, a perda de seu filho, e acabou comprometendo seu destino profético e atrasando todo o crescimento de uma família. Houve uma falha na administração dos seus sentimentos. Acredito que ele jamais imaginaria viver uma perda tão grande. A estagnação foi a resposta mais fácil. Sem forças para processar seus sentimentos, aquele homem abre mão de continuar aquele caminho. Assim como Tera, muitas famílias convivem com dilemas terríveis, histórias de perdas, violências, acidentes, enfermidades, traição. Dores que nunca saram, situações que já não têm mais conserto, que não estão no nosso controle. Nesses casos, a única forma de avançar é saber administrar o sentimento para que ele não descontrole a saúde familiar. Quando estamos caminhando debaixo de uma revelação, de uma promessa de Deus para a nossa casa, nos mover por sentimentos pode ser fatal ao destino profético que Deus tem para nossas vidas. O problema do estacionamento não é somente o atraso no crescimento familiar, mas também no tipo de relacionamento que aquela família passa a desenvolver frente à falta de propósito e destino. Intercorre um tipo de convivência em que a casa passa a caminhar de maneira utilitária. Cada um utiliza daquilo que o outro pode prover dentro daquele vínculo, porém já não desfrutam mais de um propósito, de um destino juntos. O prazer da comunhão foi rompido pela má administração dos conflitos, fazendo com que aquele lar não mais comunique um crescimento juntos. Pelo contrário, cada um vive separadamente suas vontades, tendo unicamente o fio da utilidade que os une. Não há sonhos juntos, um compartilhar, confiar, prazer na companhia do outro. Passam a viver um nível de isolamento, de falta de afeição, de desconfiança. Embora estejam juntos, porém, não unidos, a vida se resume em uma troca de benefícios que um pode fazer para o outro. A mulher se beneficia daquilo que o marido provê em casa, o esposo de como a esposa o serve e os filhos da mesma forma.
Cada um, dentro da sua necessidade, tende a utilizar da presença do outro, porém sem um propósito juntos numa missão familiar. A afetividade foi neutralizada pelo egoísmo em colocar o problema, a dificuldade maior que o propósito familiar. Filhos, nesse ambiente, alimentam uma segregação do pertencer que deságua em um profundo sentimento de solidão que com o tempo se transformara em um comportamento rebelde e distante. A estagnação emocional de Tera proporcionou o comodismo de Abraão, pois não havia uma referência que o impulsionasse. Pais precisam muito mais que dar comida e casa para seus filhos. Pais precisam ensiná-los a sonhar, a avançar, a acreditar, e isso se faz através do exemplo. Ensinamos nossos filhos a superar quando superamos, a conquistar quando conquistamos, pois o exemplo precede o ensino. Filhos, nesse contexto, desenvolvem uma característica de prazer relacionada ao consumismo aos bens materiais. Eles associam a convivência à utilidade. Então, sempre irão querer utilizar de algo novo, pois a fonte da aceitação familiar foi trocada pela linguagem do benefício. Futuramente se tornaram jovens insatisfeitos e incapazes de valorizar afeição e sentimentos, pois foram discipulados à linguagem do benefício. E se eles não existem, não há motivos para se relacionar. São hedonistas, vivem exclusivamente por prazer, sem jamais conseguirem se doar a um propósito ou algo que os impulsione para um crescimento pessoal, pois são confusos, não aprenderam a se doar por uma causa dentro de casa, nunca foram despertados a uma missão juntos, mas sim a utilização da companhia do outro. Casamentos em crises intermináveis têm uma grande facilidade de desenvolver relacionamentos utilitários por causa da culpa que sentem. Por não desenvolverem capacidade emocional para gerir conflitos, o casal acaba caindo em um sentimento de remorso, e este sentimento reproduz uma prática excessiva de substituição como forma de compensar a desintegração familiar. São crianças que não sabem escutar um não, que desconhecem a linguagem do limite, pois os pais, por acharem que o filho está no prejuízo por conviver com tal situação, ficam com dó de disciplinarem, pensando que o filho vai sofrer ainda mais. Os efeitos dessa disfunção doméstica na vida dos filhos são multifatoriais, tendendo a chegar até mesmo na escola, em que filhos sem limites se manifestam como alunos rebeldes, resistentes a qualquer tipo de autoridade, projetando na figura do professor uma forma de reaver a necessidade de serem vistos. E a comunicação desse sentimento é desastrosa, munida de agressividade, de uma alma que desconhece qualquer tipo de limite. A exaustação nesse tipo de relacionamento repercute em um desgaste na convivência da escola com a família, uma vez que, na maioria das vezes, os pais exigem que a instituição aplique o mesmo nível de flexibilidade que o aluno tem na sua casa, buscando alterar prazos e normas, tendo em vista o benefício e bem-estar do seu filho a qualquer custo, infringindo os princípios morais e desestabilizando o sistema organizacional da escola. Uma guerra de poder é instaurada, chegando a agressões morais e até mesmo físicas. Quando a instituição é particular, a cobrança pode até ser maior, pois como clientes, os pais se sentem no direito de exigir que a escola funcione como uma extensão da sua casa, obrigando professores a caminhar sob uma tensão, pois ficam divididos entre os valores éticos da sua profissão e o medo de perderem o emprego. O estresse dessa rotina limita a capacidade emocional desses profissionais, fazendo com que muitos adoeçam, chegando até a depressão. No próximo áudio, vamos terminar o capítulo de número 9. Até lá!